Nós somos alunos do Polo de Cidade Gaúcha e vamos apresentar o plano de aula do PCC de tradução. Meu nome é Nara e vou apresentar os objetivos do nosso plano. O objetivo geral do nosso plano é fazer o aluno reconhecer a importância da cultura a ser traduzida. Fazer com que o aluno, então, perceba que a cultura é muito importante no processo tradutório, para que chegue ao leitor final essa mesma mensagem, não tirando o sentido do que a gente vai levar ao aluno, que é uma piada em nosso plano de aula. O objetivo específico do nosso trabalho, então, é fazer com que o aluno leia e compreenda a piada que vai ser apresentada a eles, que vai ser em língua espanhola, e fazer com que os alunos, então, consigam traduzi-la para a língua portuguesa, mantendo o sentido da piada. Nós levaremos também os alunos a discutirem num grande grupo, fazendo com que eles tenham conhecimento cultural, e também vamos fazer os alunos que eles percebam o processo tradutório como uma atividade complexa. Nós levaremos então os alunos a discutir no grande grupo e fazer reconhecer então que a atividade tradutória é uma atividade muito complexa e não somente o uso de um dicionário bilíngue para fazer a tradução. Eu sou a aluna Grace, vou falar da parte metodológica. Como que nós vamos então introduzir o texto na aula? Ele será apresentado aos alunos como um texto comum, sem dar indícios de que é uma piada, para que os alunos leiam e tentem compreender em que contexto se deu essa história. Num segundo momento, depois que eles fazem uma interação no conhecimento dessa história, eles passam a perceber que existe um fundo cômico, né, no texto. E a importância, então, de conhecer o contexto cultural dos países quando se trata de tradução. A piada escolhida, então, foi uma piada que se refere a Fidel Castro e aos refugiados cubanos. Para que os nossos alunos possam realizar esse processo de tradução, eles têm que conhecer o processo de embargo de Cuba, como que foi, o que aconteceu, e também a questão dos refugiados, como que são tratados as pessoas refugiadas de Cuba. É nesse sentido que esses alunos vão traduzir o texto e vão se preocupar em fazer o processo de tradução mediante, então, a intervenção do professor, quando a dupla ou a equipe não estiver chegando ao objetivo definido. A piada, então, vai ser colocada em anexo do nosso projeto de aula, e depois que esses alunos discutirem a forma melhor de traduzir, conseguir traduzir esse texto, então nós vamos para o grande grupo, conversar com toda a sala, para que eles reflitam o que foi mais importante no processo de tradução, o que foi necessário conhecer para que esse processo de tradução fosse satisfatório em relação ao leitor, né, que será uma pessoa falante simplesmente da língua portuguesa e não tem conhecimento da língua espanhola. Né? Depois disso, então, vai ser apresentada uma tradução para que esses alunos possam verificar, aqueles que principalmente não atingiram o objetivo, que eles possam verificar o que foi deixado de lado no processo de tradução. Se havia necessidade de uma recontextualização desse texto, ou se simplesmente traduzir palavra por palavra usando um dicionário era satisfatório nesse processo. Eu sou Marilda e eu vou falar sobre os recursos utilizados e também sobre a avaliação. Os recursos utilizados serão a lousa, o dicionário bilíngue, espanhol e português, e também como as escolas paranaenses possuem um ótimo laboratório de informática, serão utilizados TV pendrive e o uso também da internet. A avaliação. Os alunos serão avaliados de acordo com a tradução dos textos realizados, também com a identificação e o uso dos recursos que serão disponíveis para ele, como a internet, e também com uma autoavaliação deles diante dessa tarefa executada pelos mesmos.